Olá, elite da língua portuguesa. Vamos lá detonar? Nós trabalharemos agora a parte de verbo. Gente, a parte de verbo é uma matéria que existem bancas que cobram muito, outras não. Exemplo da campeã em verbos, das mais conhecidas, das bancas mais conhecidas, FCC, cobra muito. FGV, às vezes, cobra. O CESP também cobra, mas muitas questões do CESP você faz por interpretação. Sesgran Rio, pouco como o CESP. Mas a FCC é a campeã em verbos, tá bom, gente? Campeã. Então, vamos lá detonar. Inicialmente, eu farei com vocês, olha para mim, uma espécie de estudo dirigido, tá bom? Vou fundamentá-los aqui com algumas questões teóricas, beleza? E vai ficar até meio, um pouquinho morto, você vai falar, mas é normal. Aí depois a coisa vai esquentar. Vamos lá. Conceituando. Verbo é a palavra variável que exprime um processo, isto é, aquilo que se passa no tempo. Ele expressa ainda uma ação, um estado, uma mudança de estado ou fenômeno meteorológico. Flexões do verbo. O verbo possui vários tipos de flexões. Vários. Modo, vamos estudar. Tempo, vamos estudar. Pessoa, número já estudamos, e voz, já estudamos em vozes verbais. Então agora, na nossa aula, nós vamos dar mais ênfase a modo e tempos verbais, tá? Modo e tempos. As flexões de modo, tempo e voz são específicas de verbo, servindo de elemento distintivo em relação às outras classes. Só verbo que tem essas flexões. Tempo, modo e voz. Modo. Galera, olha que legal. Entende-se por modo, eu acho isso aqui importantíssimo, as pessoas não param para pensar. Vocês vão entender por quê. A atitude que o falante assume em relação ao processo verbal. Existe de certeza, dúvida e ordem. Os modos verbais são os seguintes. Indicativo, é o primeiro aqui. São 3 modos, tá? Apresenta o fato como algo certo, preciso, seja ele passado, presente ou futuro. Então, quando eu falo assim para vocês, meus amores, o empreiteiro fez a delação. O empreiteiro é o sujeito. Quando eu falei que ele fez, é algo certo, no campo da certeza. Esse é o indicativo. Agora, quando eu falo assim, meus amores, o empreiteiro fará a delação. Olha para o gato. É algo certo? O que vocês acham? O empreiteiro fará a delação. Você julga como algo certo? Professor, quando você fala fará, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho e ele não fazer. Ele pode não fazer esse... Pode abrir mão de fazer essa delação, por exemplo. Então não é certo, gente, é. Isso aqui é o futuro do presente. A gente vai estudar isso aqui em conjugação ainda, tá? Mas é algo certo. Mas se ele não fizer, professor, meus amores, olha só. O modo verbal retrata a atitude do falante. Não é a possibilidade de fazer ou não, é a atitude do falante. Se eu estou produzindo uma frase e eu falo assim, olha, o empreiteiro fará a delação. Eu que fiz a frase. Aí eu estou falando para vocês, o empreiteiro fará a delação. Eu estou imprimindo certeza? Sim. Ele pode até não fazer. Professor, ele não fez, aconteceu que ele morreu antes, não fez. Beleza. Mas a atitude do falante, ele fará, é de certeza. Você julga a atitude do falante. Então, se eu até colocar aqui, as pessoas confundem muito isso. O empreiteiro faria a delação, que é o futuro do pretérito. E é possibilidade, ele faria. Mas
você tem que julgar a atitude do falante. Quando eu digo o empreiteiro faria a delação, eu estou imprimindo certeza. Pode não fazer? Pode. Mas eu estou imprimindo certeza. Continua sendo indicativo, até faria. Por isso que é futuro do pretérito do indicativo. Então, eu gosto muito disso, ó. Entende-se por modo atitude que o falante assume. Você não pode colocar outras variáveis no texto. E a atitude que o falante assume, né? De certeza ou incerteza, tal, que ele assume. Subjuntivo ou conjuntivo. Vamos lá? O subjuntivo apresenta o fato como incerto, duvidoso, ou seja, um fato que se situa no campo das possibilidades. Trabalha com possibilidade. Gente, é um fato incerto, duvidoso, no campo das possibilidades. Eu gosto muito do subjuntivo aqui, ó. Ele pode ser chamado também de conjuntivo. Vou mostrar por quê. Observação. Apesar de o subjuntivo aparecer em orações independentes, ele é próprio das orações dependentes, ou seja, subordinadas. Então, quando o gato falar aqui para vocês de subjuntivo, vocês se lembrarão, isso é para concurso, das orações subordinadas. Subjuntivo é o modo verbal das orações subordinadas. Ah, mas ele pode acontecer numa oração simples, assim, período simples? Pode, mas é raro. Eu vou te dar um exemplo. Nas frases optativas que exprimem desejo, eu falo assim para você, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Esse abençoe é subjuntivo, e está numa frase independente. Mas, olha só, mas ele é o modo das orações subordinadas. Quer ver? Eu vou te mostrar. Espero que ele faça a delação. Duas orações. Nós já estudamos período composto. Vamos lá, meus amores. Quem espera, espera algo. Eu espero isso aqui. Espero a delação. Isso aqui, meus amores, é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aqui é a oração principal. Nós já estudamos isso. Agora, quando eu digo que ele faça, é certeza que ele vai fazer? Não. Isso aqui é chamado, a gente vai estudar em conjugação, de presente do subjuntivo. Não há certeza da concretização dessa ação. Eu espero que ele faça, ele pode ou não fazer. Isso é subjuntivo. Está na oração subordinada. Olha a outra. Existe um verbo aqui. Aqui. Se ele estivesse aqui, você não estaria passando por isso. Você não estaria passando se ele estivesse aqui. Isso é oração subordinada, adverbial, condicional. A oração principal. Né? Adverbial condicional. Isso é o que? PIS, pretérito imperfeito do subjuntivo. Gente, como diz Otton Garcia, o saudoso, em regra, as orações condicionais possuem o verbo no subjuntivo. Isso aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo, essa SSE. Conjugação, vamos estudar. Mas note que ele está na oração subordinada condicional. Se, né, esse se aí pede o verbo no subjuntivo. Caso, né? Professor, isso aí. Olha a próxima. Agora eu falo assim, ó.
Eu falo assim, se o empreiteiro fizer a delação, muitos cairão. Cairão se ele fizer. Esse fizer é FS, futuro do subjuntivo. É possibilidade também? Sim. Oração, subordinada, adverbial, condicional. Então, aspecto geral. O subjuntivo traduz possibilidade, incerteza, né? Um fato incerto aí. E é chamado também de modo conjuntivo, porque ocorre geralmente nas orações subordinadas. O emprego dele é aliado a algumas conjunções de orações subordinadas, né? Então, olha só para te mostrar aqui um detalhe. Só estou tratando de modo, hein? Questão de prova. MPU. Isso nós já estamos em orações subordinadas, não é novidade para vocês. Olha o que ele fala. Eu quero esse embora aqui. Olha o que ele fala. Finalmente, considero que, embora a formação de novos sujeitos sociais e políticos e de arenas de participação da sociedade na formulação e gestão das políticas públicas traga, é obrigatório o uso do verbo trazer, que é traga, que ele traga, não é certeza, é possibilidade, traga, no modo subjuntivo, porque essa forma integra uma oração iniciada pelo vocábulo embora, a conjunção embora que é concessiva, concessiva é adverbial, certo? Lá atrás nós fizemos isso. Eu falei que as concessivas, orações concessivas desenvolvidas, pedem o verbo no modo subjuntivo. Lá atrás, lá em orações subordinadas. Professor, mas é muita matéria, gato. Cara, eu tô assim, é muita... Eu sei, gente, eu já passei por isso. Mas você vai dar conta, beleza? Nós vamos arrebentar juntos. Legal, gente? Beleza? Vamos lá. Agora. Imperativo. Então são três modos. Olha para o gato. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando nós falamos em imperativo, qual é a primeira coisa que vem à cabecinha do candidato? Falou imperativo. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça dele? Ordem. Pode saber. Falou imperativo, as pessoas se lembram de ordem. Exprime uma ordem, um pedido ou um conselho. Eu não quero que vocês fiquem só com ordem. Tá? Pode ser um pedido ou até um conselho. Professor, é verdade, meu bebê? É. Quando eu digo assim, faça a delação. Eu gosto desse exemplo. Está na moda, né, professor? Já há um tempo. Esse faça é imperativo. Aí tem gente que já fala que é ordem. Não, depende do contexto. Olha para mim, aqui. Imaginemos, nós aqui. Eu estou preso, aí meu advogado vai lá me visitar, né? Aí fala assim, Cleiton, faça a delação. Né? Faça a delação. É um conselho. É um conselho. Não vou falar como exemplo, não, porque eu não sou nem político. Vamos lá, sou um deputado, é um deputado lá preso, o advogado vai conversar com ele, fica melhor o exemplo. Aí o advogado vai falar, rapaz, faça a delação. É um conselho, não é uma ordem. O advogado não é uma autoridade sobre a vida do camarada. Olha o contexto. Agora, a mulher do advogado vai visitá-lo. E vocês, mulheres, sabem que vocês exercem uma posição de autoridade sobre a vida do homem. Aí você chega lá para o seu marido, a mulher do deputado vai lá e fala assim, ô rapaz, faça a delação logo. Nós precisamos de você lá em casa, faça a delação. Pode ser uma ordem? Pode. Então, para saber se é ordem, pedido ou conselho, depende do contexto. Depende do contexto. E olha, quando eu digo faça a delação, isso é imperativo. Mas vocês notaram que eu coloquei aqui no primeiro exemplo do subjuntivo, espero que ele faça. Também é o mesmo faça. Mas qual a diferença deles? Esse aqui está na oração subordinada.
Esse aqui está sozinho, ó. Faça a delação, é ou não é? Mas é um imperativo. Então, gente, é igual assim. A pessoa está fazendo uma oração, falando com Deus, né? Senhor, me dê isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, que ela dá. Lógico que esse imperativo não é uma ordem que você está dando para Deus. Eu sei que tem algumas pessoas que pensam que mandam em Deus. Mas não é uma ordem. É um pedido, uma súplica. Vocês estão me entendendo? Que a gente tire isso da cabeça, o imperativo só como ordem, tá? Pode ser pedido, conselho. Depende do contexto. Olha este item do Instituto Rio Branco, essa questão. Instituto Rio Branco, ó, da FGV. Preste atenção. O que vocês acham? Fale para mim. Fale para mim. Ó, sobre as formas destacadas nas frases nunca reutilize, beleza? Galões de material de limpeza e outro produto que tenha... Tal. Aí ele falou, é correto afirmar. A forma 1 indica uma posição autoritária. O que vocês acham? A forma 1 é uma posição autoritária? Gente, é um imperativo. Nunca reutilize, imperativo negativo. A gente vai trabalhar em conjugação. Mas é uma ordem. Olha para mim, imperativo eu falei para vocês, é sempre ordem? O imperativo é sempre ordem? Não! Não é sempre ordem. Então, olha o contexto em que está empregado isso. Vamos lá. Guardar água em vasilhames de material de limpeza. Olha o título. Não adianta lavar 1000 vezes. Nunca reutilize galões de material de tanto. Faça isso. Gente, isso está voltado para uma orientação. Um pedido. Sei lá, da companhia de água, da sociedade de esgoto. É uma orientação, não é ordem. A pessoa não está te dando ordem. Ó, é um informativo, ó. Guardar água em vasilhames de material de limpeza. Não adianta lavar 1000 vezes. Nunca reutilize galões de material de limpeza, porque é perigoso. Ele não está te dando uma ordem para não utilizar. A água pode estar contaminada, está te dando orientações. Então, isso aqui está voltado como pedido, uma orientação. É ou não é? Sim, não é ordem. Não é posição autoritária. As duas formas pertencem ao imperativo? Errado. Porque essa segunda torna a oração subordinada, ó. Outro produto que tenha, esse que aqui, ó, introduz a oração subordinada. Essa segunda não é imperativo, só a primeira. Se eu chego aqui para vocês numa frase simples, fala assim, rapaz, tenha vergonha e estude. Aí é imperativo. Agora se eu falo, espero que ele tenha vergonha, já está na oração subordinada, já não é. A forma 1 indica ordem. Já está errado, não é ordem. E a 2, conselho. Nada a ver. A forma 2 indica possibilidade e não fato real, certo? Letra D. Por quê? Está na oração subordinada. O produto que tenha não é real, não é certeza que ele tem. Ele pode ou não ter, é possibilidade. É possibilidade. Esse é o subjuntivo. Está até na oração subordinada, ó, introduzida pelo quê? Olha, as duas formas interagem com os leitores. Não, só interage com o leitor o imperativo. A segunda, não. Meus amores, essa questão da FGV não é uma questão fácil em prova. Tá? Não vou enganá-los, não. Não é uma questão fácil, mas você tem que ter um mínimo de teoria para fazê-la. Beleza? Então vamos lá, galera. A gente já está matando o verbo. 20 minutinhos nós matamos. Verbo, ó, só modo verbal. São quantos modos? 3. Indicativo, trabalha com o fato certo. Subjuntivo, que é o modo verbal que acontece geralmente nas orações subordinadas, vinculadas às conjunções. E o imperativo, que é só ordem, não. Pode ser conselho, pedido, uma súplica, orientação. Pessoal, você pega um manual de TV, falando do imperativo. Lá. Tá lá.
Pegue a peça 2 e encaixe assim. Pegue a 3 e faça isso. Faça aquilo. Você tá, um manual. Gente, esse manual, um texto injuntivo chamado, está te dando uma ordem porque você comprou o aparelho? Está te dando uma ordem? Não. Ele está te dando orientações. Beleza, galera? Então tem de interpretar, cara. Tempo. Agora, quando a gente trabalha com tempo, só fazer uma introdução aqui com vocês. A gente já falou de modo, vamos falar de tempo, parte teórica. No conceito de verbo, afirmamos que ele indica um processo devidamente localizado no tempo. Há 3 tempos verbais básicos. Existe o presente, existe o pretérito e existe o futuro. Nós temos 3 tempos verbais básicos. Presente, pretérito e futuro. 3 básicos. Né? Então, amores, quando eu pego aqui, só pegar aqui o espaço. Quando eu falo aqui, tô com raiva dessa canetinha preta que ela não tá me obedecendo, a preta. Vou bater nela. Ah, agora só marca texto. Vou usar a vermelha. Então, se eu falo assim, pretérito, presente, nossa, eu não tenho. Essas telas deviam ser pautadas para mim. Ou cabra que escreve feio. Mas o cara é bonito, né? O cara bonito tem que ter alguma coisa feia, né? Pelo menos a letra. Ó, pretérito. Pô, eu não gosto muito desse amarelo. Presente e futuro. Beleza? São os básicos. Professor, pretérito é o passado, né? O pretérito, nós precisamos ter pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito. Eu vou ensinar isso tudo em conjugação. Do indicativo, mais que perfeito, e o pretérito imperfeito existe um imperfeito do subjuntivo. Professor, a gente vai trabalhar a conjugação, estudo? Vamos. O presente, existem 2 presentes. O presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Beleza? Futuro. Existe o futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e o nosso amigo futuro do subjuntivo. Então, existem 3. Tá bom, meus amores? Olhe pro gato. Então, existem os tempos básicos. Pretérito é passado. Aí, nós vamos ter do indicativo, perfeito, o imperfeito do indicativo, o mais que perfeito do indicativo, o imperfeito do subjuntivo. O presente do indicativo, do subjuntivo, do presente do indicativo, presente do futuro do pretérito do indicativo, né? E futuro do subjuntivo. E aí, gente, a gente vai ver a preferência de cada banca para um determinado tempo e modo, né? Aí eu vou focar com vocês. Mas nessas aulas de verbos a gente vai focar muito em modo e tempo. Eu só estou na parte teórica, beleza? E aí nós vamos estudar os vários empregos
os vários empregos. Como? Já falei de modo, aí na próxima aula já vamos entrar em tempos. Aí vou trabalhar quando é que se emprega o presente do indicativo. Quando eu pergunto aqui para vocês, o que é o presente? Geralmente o que eu ouço dos alunos em sala de aula dos cursos presenciais, quando você fala, o que é o presente? Aí o cara fala assim, professor, o presente professor, é o agora, é o momento em que nós estamos, o presente para mim é isso. Cara, o presente pode ser utilizado em relação a futuro, em relação a passado, ou para manifestar uma situação até imperativa às vezes. Eu vou mostrar para vocês isso. De acordo com o contexto, nós temos vários tipos de empregos. Legal, galera? Legal? Espero que vocês estejam gostando aí. Então, viram os modos verbais, eu só fiz uma introdução de tempo. Aí, na próxima aula, eu vou falar com vocês disso aqui, da parte teórica de tempo, os tipos de emprego e sempre com aplicações com questões de concurso. Beleza? Para que você fique o melhor possível. Legal? Olha aqui, Alite. Beleza? Gente, Deus abençoe vocês, forte abraço e até a nossa próxima aula.